nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seguindo a antiga tradição cristã, a Igreja recomenda vivamente que os corpos dos defuntos sejam sepultados em cemitérios ou noutros locais sagrados. Mas quando, por razões higiênicas, econômicas ou sociais, se opta pela cremação, a Igreja não vê razões doutrinais para evitar esta prática. Na ausência de razões contrárias à doutrina cristã, a Igreja, após a celebração do funeral, acompanha a cremação com instruções litúrgicas e pastorais especiais. Se se optar pela cremação do corpo, as cinzas devem ser conservadas num lugar sagrado. Só em circunstâncias graves e excepcionais, o ordinário pode autorizar que as cinzas sejam guardadas em casa. Para evitar qualquer mal-entendido, não é permitido espalhar as cinzas no ar, na terra ou na água, nem transformá-las em joias ou outros objetos. Esta é a disciplina atual sobre a cremação. Esta é a linguagem que encontraríamos em qualquer padre a quem perguntássemos hoje se é lícito ou não ser incinerados. Digamos, é normal no sentido em que o nosso mundo, cada vez mais descristianizado, vai adotando os costumes próprios dos pagãos. Quais são os mais fervorosos defensores da cremação? Foram sempre os livres pensadores, muitas seitas esotéricas e depois, sobretudo, a maçonaria. A maçonaria, desde o início, foi quem promoveu, coordenou, até financiou, digamos, este assunto da cremação. Por quê? Porque é importante afastar os padres dos funerais e substituir o enterro cristão por um serviço laico. Isto é o que há detrás, finalmente, da incineração. Já no século passado, num boletim maçônico, se afirmava: os maçons devem fazer uso de todos os meios disponíveis para difundir a prática da cremação. Ao proibir a cremação dos corpos, a Igreja afirma os seus direitos sobre os vivos e os mortos, sobre as consciências e os corpos, e esforça-se por manter nas pessoas as antigas crenças, agora dissipadas pela luz da ciência, sobre as almas espirituais e a vida cristã. Vemos claramente, a incineração, a cremação, sempre foi um objetivo anticristão. Sempre houve esta intenção. E a prática de 2000 anos da Igreja, que continua a prática do Antigo Testamento, foi sempre a inumação, o enterro, as exéquias dos nossos defuntos. E ali onde se instalava a Igreja Católica, propagava a inumação pela fé, precisamente pela virtude de fé. E aí onde a Igreja se instalava, proibia este costume pagão da cremação. E atenção, não falamos de uma Igreja na Idade Média, estamos a falar de uma lei formal transmitida pela Igreja primitiva, digamos, de uma regra dada pelos apóstolos à Igreja desde o início. Quais são os motivos pelos quais a Igreja defende, digamos, as exéquias dos defuntos? Primeiro, digamos, a mentalidade. Sabemos nós que a morte está caracterizada, marcada por um duplo carácter, aniquilação, entre aspas, mais bem desmantelamento do que aniquilação, e depois grandeza. A morte é um castigo do pecado. E com a morte desmorona-se a nossa vida, e com a vida as vaidades de todos os seres humanos. A frase que o sacerdote vai pronunciar precisamente no dia da imposição das cinzas: lembra-te, homem, de que és pó, e ao pó voltarás. Digamos, sabemos também que a morte, mesmo se é esta destruição, não é uma destruição absoluta, porque não afeta a alma. Digamos, o cadáver tem a promessa da ressurreição no último dia. Mas o que quero dizer é que a cremação significa aniquilação e mais do que aniquilação. Digamos, vai exagerar, vai falsificar esta ideia de destruição para tirar, digamos, a esperança do católico. O católico, digamos, sabemos que no cemitério não morre definitivamente. Descansa, dorme. Isto é o que significa cemitério. Descansa das suas fadigas enquanto espera precisamente o despertar, como diz São Paulo, porque assim é na ressurreição dos mortos. É semeado na corrupção e ressuscita na incorrupção. Então, o primeiro motivo pelo qual a Igreja não aceita, digamos, a incineração é simplesmente, digamos, este aspecto da mentalidade que acompanha digamos, a sepultura cristã.
Segundo, um aspecto simbólico, no sentido em que a inumação simboliza a união mística do cristão com Cristo, que experimentou ele também a morte. Um católico é justo que partilhe o túmulo de Nosso Senhor e, enterrados com ele, ressuscitaremos no momento oportuno. Digamos, à sombra da cruz, o defunto espera a aurora do dia do Senhor. E, finalmente, também, outro motivo é este respeito que inspiram, que devem inspirar os restos mortais, não só pelo que serão, sino pelo que foram, porque estes restos estavam ligados a um ser amado, e uma alma brilhava através desse corpo e dessas feições. E este cadáver foi vivificado por uma alma que participou da natureza divina e pela graça santificante. Olhem bem como nós conseguimos rezar diante de uma sepultura, mas não conseguiremos rezar nunca diante de uma urna, diante de um contentor e diante de um número de compartimento num columbário frio e macabro. E, digamos, o enterro cristão segue também a inclinação dos nossos corações, que diante de uma sepultura vão rezar, vão depositar flores, vão pensar no que significa esta destruição aparente e temporária para deixar lugar depois a uma ressurreição definitiva. Daí então que a Igreja, seguindo este costume apostólico, fosse tão estricta quando se aplicava de proibir a cremação. O antigo Código de Direito Canônico dizia que os corpos dos fiéis defuntos devem ser sepultados, sendo reprovada, proibida, a sua cremação. E a seguir, se alguém prescreveu que o seu corpo fosse entregue à cremação, é ilícito cumprir a sua vontade. Se alguém pediu a cremação, não há obrigação de cumprir esta última vontade. E se esta última vontade constar num contrato, num testamento ou em qualquer outro documento, deve ser considerado como não escrito. A Igreja era muito estrita, não permitia de nenhuma maneira, digamos, a menos que fosse uma peste, fosse algum tipo de doença contagiosa, a Igreja não admitia a cremação. E o facto de que a lei eclesiástica hoje permita esta cremação dos cadáveres não significa que a prática seja boa. Continua a ser totalmente condenável. A Igreja comparava a cremação, queridos fiéis, comparava a cremação ao pecado público, à apostasia, à excomunhão, ao suicídio. Para todos estes casos, incluída a cremação, o funeral e o enterro católicos eram negados e depois se celebrava uma missa pelo repouso do defunto, tinha de ser em privado, nunca em público. Aplicava o mesmo critério à cremação do que se aplica nos casos de pecados públicos. Prática bárbara, sim, é uma prática bárbara. A cremação. Nem sabemos o que é a cremação, digamos, em concreto. Digamos, excepto em casos de epidemias, já digo, um acto bárbaro. Bárbaro, por quê? Porque o corpo vai ser queimado no forno, normalmente quando atinge a temperatura de 800 graus. Vai ficar o corpo durante 2 horas, pelo menos. 2 horas nesse forno crematório. Mas uma vez terminada a cremação propriamente dita, digamos, as cinzas têm de ser arrefecidas. Arrefecidas durante mais ou menos meia hora. Por quê? Porque ficam alguns ossos. Fica sobretudo o crânio. Digamos, os ossos não os dissolvem todos porque são mais densos e resistentes ao calor. E então têm de ser todos os restos recolhidos e levados, enviados para o contentor para serem esmagados. E a segunda parte da incineração. Isto é um processo chamado de cremulação, que é realizado após a cremação, onde os ossos que permanecem são triturados, pulverizados para facilitar o armazenamento ou dispersão das cinzas. Isto é, através de equipamentos específicos como moinhos ou trituradores, mas é assim, digamos, vai garantir que os ossos, e em particular o crânio, que sempre tem maior dimensão, resultem uniformes e mais finos. E este pó, misturado com as cinzas, é o que fica depois, digamos, na urna. Não deixa de ser bárbaro. Uma falta de delicadeza, digamos, com um corpo que foi templo do Espírito Santo. E através do qual Deus realizou tantos milagres através dos santos, através dos corpos. Deus realizou milagres através dos corpos dos santos. É a consideração que o próprio Deus tem
precisamente por aquilo que é um cadáver, sim, um cadáver sem vida, mas que foi instrumento para o bem e para o mal. Então, queridos irmãos, neste domingo da ressurreição do filho da viúva de Naim, em que vemos Nosso Senhor movido a compaixão, que devolve a vida deste filho único de uma mãe viúva, esta compaixão de Nosso Senhor. Então, primeiro, eu acho a primeira lição a tirar: preparemos a nossa morte. Pensemos na nossa morte. Há sempre esta certeza e esta incerteza. A certeza em que todos morreremos. Todos vamos morrer. Mas não sabemos nem quando nem como. Podemos adivinhar, mais ou menos pode ser assim, mas a morte sempre chega como um ladrão. Depois, pedir sobretudo a Nossa Senhora em particular, que nos ajude para não encontrarmos-nos nesse instante vazios de virtudes e méritos. Não que a nossa alma possa dar contas das nossas ações a Nossa Senhora. E São Luís Maria de Montfort, quando fala da morte, diz que os predestinados que seguem os caminhos da Santíssima Virgem são felizes na morte, na vida, na morte e depois também na eternidade. Diz São Luís: são felizes neste mundo durante a vida pela abundância das graças e doçuras que Maria comunica. São felizes na morte, que é doce e tranquila, porque ela os assiste ordinariamente para os conduzir às alegrias eternas. E é também os devotos de Maria são felizes na eternidade, porque nunca nenhum dos seus servos dedicados que imitou as suas virtudes durante a vida se veio a perder. Então que Nossa Senhora nos faça pensar nesta nossa futura morte e preparar cada dia este instante em que daremos contas a Deus das nossas ações e entraremos nesta eternidade definitiva. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.